Avante, roladores! Vamos começar aqui mais uma sessão de Savage Worlds diretamente das terras, a- atravessando o The Way, né? Que é o tema dessa mesa. Usando o cenário Deadlands, Savage Worlds. Vamos começar aqui essa mesa nessa noite fatídica, onde já teve mais off-topic do que mesa. E vou chamar os players, começando com ele, um homem de fé, um homem de força, um homem que nada em direção aos seus objetivos, quase praticamente um futuro coach, Dio. E aí galera, estarei jogando hoje com o Reverendo Joe, ele que veio trazer a bonança e a boa palavra a todos. E talvez alguns socos também, depende de como você o trata. Mas ele é um cara legal que está disposto a ajudar o pobre Atsad a fazer um exame de DNA, é basicamente isso. Beleza, o próximo aqui é o pai de família, o cara que tá só trabalhando e relaxando. Que delícia, cara! Pode vir, Drive. Oxe. Eu vou jogar com o personagem Freddy. Ele é um forasteiro. Eu esqueci qual é a cidade que a gente tá, ou o estado no caso. Alguém lembra? Alguém lembra? A gente tava em Desiree, a gente saiu de Desiree e foi pra Arizona. E é isso. A gente começou em Colorado, de Colorado foi pra Desiree, Desiree pro Arizona. Vendido pro rapaz com voz de cansaço. Não só vai. Não, porque o Adriano tava falando, parecia um leilão, tá ligado? Quem sabe, quem dá uma, quem dá duas, não, qual é? Beleza, o próximo é ele, um homem cauteloso, um homem de medidas, como é que eu posso dizer, diplomáticas, aquele que alerta as pessoas através de 15 tiros de aviso. Felipe. Eu ia dizer isso, eu vou começar dando 3 tiros de aviso, mas eu vou jogar com o Billy Dalton. Da ficha. Vou jogar com o Billy Dalton, um ex-militar e hoje caçador de recompensas que se garante na bala. Isso aí. Beleza. E outra coisa, depois eu vou falar uma parada pro Felipe, mas deixa aqui. Eu queria falar uma coisa profunda. Se garantir na bala é fácil, difícil é se garantir no abraço. Eita porra, aí é derruba o Drive da conversa. Derruba o Drive da chamada, velho. Isso é uma coisa que o Hudson está postando agora no Instagram dele. Beleza. Eu vou ligar pra ele agora. Não, peraí. Acho que o Hudson tá trabalhando. Não vou ligar não, porra. Mandarei um WhatsApp. Foca aí, caralho, porra! Eu tô batendo aqui na mesa. Se fuder. Ô, Lucas, para de badernar aí. Pronto, só de raiva, vem, se apresenta aí, vai, meu menino. Vai lá, filhão! Eu vou jogar com a Atsad. A Atsad, que é um mestiço de nativo americano e mexicano. Ele que na sessão passada descobriu um pouco mais sobre o passado dele e, além do mais, foi instruído pelas figuras agora paternas que ele tem, que são Reverendo Joe, surpreendentemente ou não, e o Doc O'Malley, a como um homem deve se portar e sobre como ele deve agir doravante. É isso, e bora ver o que acontece na sessão de hoje. Beleza, ele que testemunhou coisas que um garoto não deveria testemunhar. E por fim, eu que estou aqui acariciando meu bigode, estou fazendo aquela pontinha no bigode assim, lentamente, ele, o sagaz, o atento, o paternal, Dr. O'Malley. Ele que teve em seus 50 anos de vida muitas trajetórias que conduziram ele até crimes que ele pretende se redimir, mas aparentemente ele testemunhou coisas demais que às vezes só a ponta de uma seringa de morfina pode fazê-lo esquecer. E seguindo aqui essa mesa, vamos chamar ele, o juiz que dá a coesão a toda essa bagunça no Velho Oeste, Evaldo. E aí, pessoal? Eu vou tentar dar segmento a esse conto e tentar unir o destino desses
aventureiros, esses maltrapilhos, vagabundos. E vamos descobrir qual é o caminho que eles vão escolher trilhar. This is the way. Tô de volta. Pro futuro. Eu vou pedir um flashback. Como coisas acontecerão nessa sessão, se possível, eu vou pedir um flashback mais extenso, certo? A mesa em si da gente começou com o Atsad chegando na casa de seu patrão, por assim dizer, o Atsad, que acabava oferecendo serviço como peão de maneira geral, né, para o senhor George Winston. Ele que era um grande homem de negócios da região, em meio ao estado de Colorado, grande fazenda em si. E esse senhor Winston era o principal empreendedor que estava tentando fazer com que a cidade, que a princípio não tinha nome, era simplesmente chamada de Hellgate, ganhasse apelo econômico, ganhasse tração. E além disso, que ele estava usando seus recursos para que a malha ferroviária chegasse a passar pela cidade, correto, Evaldo? Correto. Nisso, o Atsad chegou após um trabalho que ele teve que fazer a alguns quilômetros a leste do local em si. E quando ele chegou, o George Winston, como o Evaldo sempre fala, ele é um homem de negócio que nunca manda, ele apenas pede, porque ele sabe que as pessoas nunca vão se atrever a não seguir seu pedido. Então ele pediu para o Atsad para que ele fosse até a cidade, conhecida simplesmente como Hellgate, para ir atrás de 2 ativos em si, dado que esses 2 ativos iriam ajudar o Atsad a investigar bandoleiros que de tempos que já tem um bom tempo vêm roubando o gado do Sr. Winston. Esses 2 ativos eram o personagem do Jefferson, o Dr. O'Malley, e o personagem do Dio, o Reverend Joe, que o Atsad os encontrou na cadeia, onde ele conversou um pouco com o xerife local, o Sr. Clint Eastwood, e mais por uma troca de favores entre o Sr. Winston, através do Atsad, e o xerife em si, ele concordou em liberar os 2 para que eles seguissem o caminho com o Atsad em busca desses malditos bandoleiros. A gente começou a investigar na cidade em si, que estava fervilhando, tinha muita gente chegando na cidade, tinha muita coisa chegando também nela, e a gente foi, como qualquer boa mesa de Velho Oeste, ao Saloon. Lá a gente começou a investigar algumas pessoas, e o que chamou mais a atenção da gente foi claramente um homem chamado John Smith, que de estadunidense não tinha nada, dado que claramente ele era um hispânico. E a gente falou um pouco mais grosso com esse John Smith, que revelou que o nome dele era Miguel. Porra, esse nome é foda, Evaldo. Miguel Ángel Herrera Hernández, ou simplesmente Sr. Smith. E após a gente conversar um pouco com ele, ele fez doações à igreja, a qual o personagem do Dio, o Reverendo Joe, representava naquele momento. A gente levou ele até a delegacia, e uma vez lá ele acabou confessando que ele foi cúmplice desses ladrões de gado. E como o Evaldo pode mostrar, por favor, o handout para aqueles que estiverem vendo, tem uma regra de crimes e punições do Velho Oeste, e ser cúmplice ou simplesmente roubar gado, você tem a módica pena de pendurar por uma forca até a morte. E após isso a gente migrou na direção de onde o Miguel havia dito, antes de saber o próprio destino. Antes da gente partir, o meu personagem Atsad deu alguns centavos a
a um moleque de rua qualquer para ele entregar a mensagem lá na fazenda do Sr. Winston, para ele chamar dois reforços. Dois reforços não, um reforço, que era um peão também que estava trabalhando para o Sr. Winston, um ex-combatente, um ex-militar, a qual a Atsad confiava e achava interessante ter a ajuda dele, que era o personagem do Felipe, o Billy Dalton. A gente começou a arrumar os 3 personagens, né? A gente arrumou um acampamento e a gente ficou um pouco mais nele esperando até o Billy Dalton voltar. Quando o Billy Dalton recebeu a mensagem, ele tinha acabado de chegar de uma missão também, e junto com ele fez um novo companheiro, um novo colega de profissão, que foram uma pessoa que ele quase viu morrendo de sede em meio ao deserto, que foi o personagem do Dryon, que é o Fred. Ele deu um pouco de água e o Fred acabou ajudando ele por alguma razão, até a capturar o alvo dele em si, que ficou conhecido pra gente apenas como o Sr. Harris. Esse Sr. Harris estava roubando de alguma forma o Sr. Winston. Eu acho que os personagens da gente não ficaram sabendo, apenas o de Felipe, não foi? Que ele estava fazendo negócio por debaixo dos panos com os Mormons. Isso confere, Evaldo? Ou não foi isso? Sim, confere, mas essa informação só ficou clara quando vocês estavam lá em no Nova Jerusalém. Coisa dos Mormons, não foi? Quando a gente pegou os documentos. Beleza. Isso. Ele entregou ao Sr. Winston e assim que ele tinha chegado, ele só deu tempo de dormir uma noite e logo ele foi alertado que o Atsad havia pedido a ajuda dele. Ele habilmente pegou um cavalo e pediu a ajuda também do Fred, personagem do Dryon, e foi encontrar. A party foi reunida, não antes disso houve, né, os 15 famosos tiros de aviso que o personagem do Felipe, o Billy Dalton, fez para anunciar que havia chegado. Depois da party completamente reunida, a gente começou a seguir os traços dos ladrões de gado. A gente, em meio a isso, a gente viu uma diligência completamente quebrada, virada em meio à estrada. A gente viu que essa diligência possuía algumas roupas femininas, muitas roupas femininas na verdade. A gente viu que o cocheiro havia sido morto, mas não havia sinais de nenhum tipo de dinheiro, né? Não tinha dinheiro, muito menos os prováveis ou as prováveis passageiros daquela diligência. A gente também viu que tinha rastros de gado próximo ao local. A gente aprumou o passo indo em direção a esses malditos bandidos, até que a gente começou a ouvir conversas de provavelmente um possível acampamento. Optamos por o Atsad e o Padre Joey, que eram o mais furtivo do grupo, irem um pouco mais à frente para verificar o que era. Quando a gente chegou próximo o suficiente, os 2 personagens, o Padre Joey acabou infelizmente fazendo barulho. Os 2 personagens foram recebidos na base da bala por um grupo de bandoleiros que estavam numa espécie de outpost. Quando os aliados da gente ouviram os barulhos de tiro, eles foram tentar nos socorrer. O combate começou e foi um combate rápido e violento. O Atsad veio a cair em meio ao combate, ferido por um disparo de um desses meliantes. Entretanto, a gente conseguiu sobrepujar os meliantes. Na sessão seguinte, o personagem de Jefferson, modo NPC, salvou a vida do Atsad após horas de vários testes para remover os ferimentos dele. Nisso, enquanto ele fazia isso, o resto do pessoal acabou focando toda a sua atenção na recuperação do Atsad, dado que era isso. E a gente acabou não observando que um dos bandoleiros que estava vivo acabou fugindo do acampamento.
A partir daí, alguém quer assumir ou eu continuo? Eu não tava nessa outra sessão. Beleza. A partir daí a gente verificou que ele estava arrumando em direção mais ou menos a Hellgate. A gente decidiu ir atrás dele, certo? A gente começou a arrumar até que, em meio à imensidão do deserto, ouvimos o barulho de um disparo de uma carabina, de um rifle. E esse disparo atingiu o personagem do Dryon, o Fred, que foi salvo pelo sua garrafinha de uísque que ele levava no ombro. Ele só caiu levemente do cavalo, não chegou a ser ferido. Dado isso, o Atsad partiu em disparada a cavalo. O Reverend Joe também, salvo engano. Entretanto, Billy Dalton e Fred, que possuíam rifles de longo alcance, utilizaram seus rifles para disparar. Eles responderam fogo e acertaram o alvo. Até que a gente teve um fato bem triste na campanha, que a gente viu que era um simples um pequeno dono de propriedade em meio à imensidão do deserto, que, dado a quantidade de bandidos que estavam passando por aquela região, achou que nosso grupo era mais um grupo de bandoleiros e atirou. Entretanto, a gente é bom de mira e acabou revidando e acertando ele e matando. Isso não foi a parte ruim. A parte ruim, dado que Evaldo é um mestre filha da puta, ele mostrou que lá no horizonte tinha uma casinha bem pequena e simples. E como a maioria dos personagens... certeza que Evaldo não tinha preparado isso, foi porque eu falei. E como, estranhamente ou não costumeiramente, a maioria dos personagens dessa mesa são bondosos ou tentam ser, em meio à dureza da vida no Oeste, a gente foi até aquela casa para ver se tinha alguém lá ou não. E para nossa sorte, ou para nosso azar, tinha a esposa dele doente, acamada, e uma filha pequena. Após um encontro bem ruim, a mulher desesperada até tentou gritar e atirar no personagem do Dio, que é o Reverend Joel, mas ela estava completamente sem forças. E a gente simplesmente saiu de lá, enterrou o corpo do marido dela, deixou algumas poucas posses e fomos. E nesse momento a gente acabou chegando até a gente. Eles são o quê? Eles não são delegados, eles são. Eu não lembro o nome, Evaldo. Xerifes? Eu acho que eles não eram, condestados, eu não lembro. Então, são delegados. Delegados, né? 3 delegados de Hellgate. Todos os personagens da gente já conhecia eles de longa data. Mesmo que apenas de vista, já que eles eram delegados. Um deles tinha um pouco mais de amizade com o Billy Dalton, acho que já tinham bebido algumas vezes e fumado juntos. E outros sabiam que o Atsad trabalhava para o Sr. Winston. Devido a isso, provavelmente eles não simplesmente abriram fogo e tentaram matar os personagens da gente naquela situação. Principalmente porque um deles, eu acredito que o Edmund, tinha um grau de parentesco com a agora viúva e a filha lá do cara que a gente acabou matando por impulso. A gente foi escoltada de volta a Hellgate e quando a gente chegou lá, começou a ver que tem algumas coisas estranhas, algumas coisas não estavam tão certas. A cidade que estava pulsando de gente há poucos dias atrás estava completamente vazia a princípio, a gente não via ninguém. Quando a gente foi até a delegacia, a gente viu o bom xerife Clint Eastwood completamente esquartejado e deixado lá na delegacia. Quando a gente se virou para trás, a gente não viu mais esses delegados. Acho que apenas o personagem de Felipe os viu sair rapidamente, já no último instante de relance. E pouco tempo depois que eles saíram, a gente começou a ouvir
vozes estranhas falando em uma língua completamente desconhecida que incomodavam completamente todo mundo. O personagem do Felipe, o Billy Dalton, o personagem do Dryan, o Fred, saíram da delegacia para ver o que danado era aquilo, e eles viram dois simples homens trajando roupas roupas comuns, né? Roupas arrumadas, chiques, por assim dizer. Um colete, um terno em meio à imensidão do deserto, com uma aparência completamente garbosa. Eles começaram a trocar algumas palavras. Eles falaram para essas estranhas pessoas que falavam a língua estranha não se aproximarem ou iriam atirar. Eles continuaram se aproximando e falando em suas línguas estranhas. E o personagem do Felipe e o personagem do Dryan atiraram. E surpreendentemente não houve nenhum efeito. Eles receberam disparos de rifles e espingardas como se não fosse nada. A gente tentou montar um tipo de resistência dentro da delegacia para ver se a gente conseguia fazer uma barricada e suportar as criaturas. Mas esses seres, esses dois homens, bem limpos, cuidados e bem vestidos, tinham um dom da fala dados a ele pelo inimigo, aparentemente, que fez com que todo mundo acabasse caindo desacordado no chão da delegacia. Alguém quer continuar daí? Continua. E fim. Caramba, eu tô com pena de Lucas, que o resumo dele tá bem detalhado e é volta, tá ligado? Eu Tá terminando a consigo. mesa agora. Eu consigo resumir mais resumidamente, vamos lá. Faça seu melhor. Tempo! Depois a gente acordou numa prisão onde tinham esses dois personagens estranhos estavam lá levando a gente para interrogatório. Ao me levar para interrogatório não conseguiram nada e me colocaram na cela novamente. Ao tentar levar o padre acabou fazendo um furdúncio na delegacia. Não. O padre tem um cruzado de direita que nocauteia. Ele nocauteou o bicho, os ajudantes, os carcereiros assim, vieram em direção para deter o padre saiu no cacete com todo mundo, conseguiu libertar o povo, que eu não sei nem como, não me lembro dessa questão. Eu entreguei a chave do carcereiro ao personagem de Jefferson, Billy Dalton. Foi antes do pessoal Dr. chegar. O'Malley, Eu sou o O'Malley. Billy Dalton agora? Não, Doc. Felipe. Dr. O'Malley. Aí conseguiu, nessa questão foi o personagem de Jefferson, eu acho, que pegou a arma, se eu não me engano. Dei uns tiros Nos nas cadeados. fechaduras. Nas fechaduras tudo abri. A gente surrou os caras, matou a maioria, catou umas armas, saiu com o intento de abrir fogo no meio da cidade dos Mormons lá, mas terminou que a gente só roubou cavalo, se escondeu e correu em direção ao deserto. Eles tentaram seguir a gente, só que nesse inteirinho acabou surgindo uma sarça ardente que gritava com voz gutural em meio ao deserto, que assustou todo mundo. E aí a gente, com um medo do caralho, o cu na mão, correu mais ainda para dentro do deserto, até que a gente se deparou com 3 índios que interceptaram o nosso caminho, porque a gente já tinha adentrado o território Apache. Assim terminou aquela sessão. Deu sequência a gente negociando com esses índios para atravessar o território deles, e muitas coisas foram se sucedendo, a gente tentando sobreviver e lidando com cansaço durante aquela sessão. Por fim, a gente conseguiu atravessar esse canyon, esse The Way, e os Apaches não aparentemente fustigaram a gente durante a noite. A gente conseguiu livre passagem, só que aparentemente do lado mexicano da fronteira vieram bandoleiros tentarem roubar os nossos scalpos, e a gente acabou entrando num confronto armado, onde depois de muitos tiros, sangues e confusão, a gente conseguiu perseverar, descobriu que esses mexicanos eles não tinham nem eira nem beira, e por fim também descobrimos esse comércio ilegal de scalpos e tal. O Atsad se sentiu emocionalmente muito consternado com as situações que ele vinha presenciando nos últimos tempos, somado com
essa conduta reiterada dos mexicanos em tratar os índios como se fossem apenas carne, ceifando seus escalpos e retirando suas vidas, e seguindo esse momento tórrido e incrível, jogou ele psicologicamente no fundo do poço, e a gente foi seguindo até um ponto onde a gente tentou, eu e o personagem de Dio, o Reverendo Joe, resgatar a sanidade do querido garoto Atsad, um menino que precisa de bons conselheiros, mas apenas tem maus exemplos. Resgatar essa sanidade dele, a gente conseguiu trazer ele um pouco de volta a si, recuperar um pouco do norte, a fé que ele tem como guia espiritual, moral e ético. E aí, então, a gente se deparou com um grande plot twist no final da sessão, que foi a gente finalmente decidindo ir até a aldeia dos Apaches e nos depararmos com toda ela chacinada, morta há dias. Fazendo assim cair a ficha de que os 3 Apaches que nos permitiram entrar em suas terras eram, na verdade, espíritos errantes, e encerrou a sessão, onde agora nos deparamos com Evaldo. Muito bem, muito bem. Um Benny Jefferson, um Benny Lucas, um Benny Dragon. Eu acho que eu merecia 2, porque meu poder de síntese foi Super Saiyajin nível 4 agora. Também achei. Foi dele energética a Jefferson. Mano, energética, eu bebo do pretinho, mano. Segura o vovô. Cara, tá pegando muito pesado aqui com a minha. Tá metendo exame de próstata gratuito aqui em mim, velho. Porra. Eu só achei errado uma coisa, que Gerson falou que a gente encontrou Evaldo. Mentira, que a gente não encontrou. Dryan, trabalha nesse stand-up aí, que senão vai morrer de fome no primeiro show. Muito bem. Vocês cavalgam até esse assentamento, essa tribo reunida, essa junção de sobreviventes, esse acampamento de Apaches, conforme foi indicado a vocês. Vocês cavalgam por algum tempo. Sessão passada eu pedi alguns testes, até de quem não pôde comparecer por N problemas. Todos conseguem sem problema algum, certo? O emocional de vocês vai ficando mais pesado, é como se essa cavalgada fosse custando cada vez mais. Vocês passaram por tanta coisa até aí, que a promessa de um local onde pudessem descansar, pendurar as armas, nem que fosse um pouco, e dormir sem fazer guarda, é tentadora demais. Tão tentadora que coloca o alarme de vocês nas alturas. E ávidos para encontrar esse local, esse repouso em meio ao deserto, e principalmente o Atsad, por ter a chance de encontrar alguém do seu povo e quem sabe ter algumas respostas para perguntas que talvez nem ele consiga dar voz. Vocês veem fumaça levantando do assentamento. Vocês cavalgam com mais ímpeto, já pressentindo o pior, pelo tanto que passaram. O coração de vocês pesa, principalmente do Atsad, do Reverendo Joe e do Dr. O'Malley. Tiveram um momento bem reflexivo na mesa anterior. Fica aí, assistam a mesa anterior. E todas as emocionante. Onde... Em vários pontos, né? Na verdade, eu achei emocionante. Foi foda, velho. Onde o Atsad estava dividido, vendo como seu povo era tratado. E... Ô, Dio, bora se juntar e adotar uma criança, Dio. Oi? Eu creio que acontecerá isso. Pelo próprio povo dele, né? Porque a outra metade que fez isso foi aparentemente mexicanos também, né? Mexicanos fizeram isso com nativo-americanos. Sim. Onde o Reverendo Joe tentou apelar para um lado mais humanista, mostrando
ao Atsari que Deus tinha um plano, as coisas iriam se resolver e que tudo ia ficar bem no momento certo, isso tudo era uma aprovação. Enquanto o Doc O'Malley o incentivava a puxar a sua faca e enfiar na barriga do destino e tomar o que era seu. Afinal, nesse mundo ninguém recebe nada de graça. Ainda um pouco dividido com essas questões, trabalhando isso internamente, vocês chegam até esse assentamento. E quem primeiro vê é você, Atsaria. Diversas tendas, fumaça, muito fogo, corpos, scalpos foram retirados. Não fizeram distinção em homens, mulheres, crianças, idosos. Um verdadeiro massacre. Como vocês reagem a essa cena? Posso? Dá-lhe, Jess. Evaldo, se quiser um turno de... Pode ser também, não me incomoda não. Oi? Eu acho que seria interessante o Atsad, depois o Joe, depois eu e depois os outros dois. Tipo, o Frederick e o Billy, já que eles estavam... Beleza, respeitando a ordem da sessão passada. Atsad, Joe, Doc, Felipe e Dryon. Deixa eu ver. O WhatsApp já estava um tanto quanto. Já estava um tanto quanto abalado, tentando se segurar aquilo que tanto Heavy Joe quanto o Doc O'Malley haviam dito para ele em si, né? Tentando se apegar em sua fé, e bem como o estilo de. Não estilo de vida, não, mas lições de um homem mais velho e como se portar como um homem, não como um chacal em meio à dureza do Oeste. Quando o Atsad vê tudo isso, por um instante ele quebra. Mas ele não quebra que nem daquela outra vez, a qual ele se rebaixou, como bem falou o Doc na sessão passada, a um mero animal que nem aqueles que caçavam scalps. Ele se quebra, se cansando, vendo que a vida em meio ao deserto é algo, em meio à vastidão, não o fará bem. É algo que, mesmo ele sendo jovem, mesmo ele tendo como iniciado toda essa jornada e atrás do pai dele, né? De uma tribo, e ele acabou descobrindo em meio a esse caminho que o pai dele era completamente diferente do que ele acreditava ser, do que as histórias que ele contava para o Atsad. Ele vê que já deu, ele sabe que aquele ali vai ser o último momento, ou um dos últimos momentos como um andarilho. Ele dá por si, dá concluso, mesmo que não tenha encontrado o pai dele, a sua época de seu momento de andarilho. Ele olha assim, ele não tem nem vontade de chegar para verificar se tem alguém vivo em meio àquela chacina lá. Ele simplesmente fica um tempo parado no cavalo, olhando para a imensidão no deserto, e deixa a mente dele voar por um instante, principalmente lembrando daquilo que o Doc O'Malley falou e o Padre Joe, o Reverendo Joe, na verdade, falaram para ele manter-se firme e não se rebaixasse aos meros animais. Joe? Dio, Vamos lá. alô? Estão me escutando? Sim, sim. Beleza, vamos lá. Quero ver a posição do Homem de Fé em frente a uma chacina sem sentido.
O Joe, quando ele tá um pouco mais à frente com o WhatsApp, quando a gente vê a fumaça que começamos a ir em direção que o WhatsApp para, ele meio que já sabe mais ou menos o que vai encontrar pela frente. Ele espora seu cavalo para que ele vá um pouco mais rápido. E quando ele passa pelo WhatsApp, que ele vê que ele está parado, meio que, não sei se seria em choque, meio que sem acreditar no que está vendo, ele diz: garoto, não olhe. E ele vai em direção ao acampamento. Assim que ele chega, ele salta do cavalo rapidamente, como um bom atleta, se assim pode ser chamado, um cara das habilidades que manja dos Paranauê. Um velho Quando ele atleta. chega em frente, isso, um velho atleta. Ele pula assim do cavalo rapidamente, e quando ele chega em meu acampamento, que ele vê uma chacina, aparentemente de todos ali que habitavam aquele local. Bicho, ele passa um filme na mente dele. Quando ele se lembra de quando ele era um jovem, chegou na sua casa e estava basicamente do mesmo jeito. Com seus pais mortos, seus irmãos, e até seus cachorros estavam esquartejados, pendurados em frente à sua antiga fazenda. E por um momento aquele homem duro, que é acostumado com as lutas constantes aí no deserto, ele tem a sensação de ter levado um soco, bicho, no seu estômago, e ele cai. Por um momento ele deixa de ser homem de fé, ele é apenas mais um humano ali. E lágrimas percorrem o rosto do Joe. Enquanto não seria esbraveja, ele grita com todo o ar que tem em seu pulmão: Pai, perdoai-vos, eles não sabem o que fazem. E ele vai tentar achar alguém, ele vai tentar ver se consegue encontrar alguém, pelo menos com o mínimo de chance. Mas ele irá procurar alguém que esteja aí, para tentar ver se alguém está vivo, que ele possa minimizar os danos ou até salvar essa pessoa. Mas ele cai de joelhos e ele sente uma dor muito forte. Ele tem medo de perder a fé, na verdade. Embora ele saiba que não possa se dar o luxo de fazer isso. Ele tem medo de que ele não consiga ser o exemplo que ele desejaria pro Atsad, e que Atsad se torne uma pessoa ruim, uma pessoa que só busca vingança. Feito outrora ele já foi. E ele está desnorteado, na verdade. E machucado. Ele está com um emocional muito abalado para ser um homem de fé que ele sempre foi. Só queria dizer que a Rodo bugou a tela aí. E ele está procurando entre as tendas ver se encontra alguém ainda com vida, para que ele possa ajudar. Muito bem. Doc O'Malley? Beleza. O Doc O'Malley, ele fica olhando assim para aqueles cadáveres e os olhos dele percorrem cada corpo assim num flash. Você vê assim os olhos dele tremeluzindo de um lado pro outro, de um lado pro outro, de um lado para outro, saltando de cadáver a cadáver, ao ponto em que os olhos dele também se enchem de lágrima. E ele simplesmente quebra. Ele cai de joelhos, pega o chapéu, tira da cabeça, lentamente vai baixando, tremendo a mão com o chapéu e coloca ele no chão. Lentamente ele vai dizendo as palavras: tanto sofrimento, pra quê? Tanta distância, tanta poeira, tanto sangue. O lobo que vive dentro do homem se canibaliza mais uma vez. Aí ele pega a pistola dele, abre o tambor, verifica as balas. Ele sente aquele clique frio do metal sobre o metal e lentamente vai dirigindo a pistola em direção à boca. Ele, antes de adentrar com o cano dentro da boca, pressionando sua bochecha, a lágrima corre o rosto dele, é aparada pelo bigode, e um flash das filhas do Doc brincando em meio a um campo de grama seca igual a dessa aldeia.
E ele fala: Caitlyn, meu amor, eu quero te ver de novo. E ele vacila e vai baixando a arma assim, lentamente. Ele fica olhando pra arma, vidrado assim, um monte de tempo. E é isso. Muito bem. Billy Dalton. Diferente um pouco dos outros, Billy. A guerra fez Billy se tornar um cara mais. Você quer dizer, ele tá bem pra caralho, ele já chega chutando assim, bora galera, pega o loot. Ele tá mais acostumado com essas cenas, essas coisas. E na verdade, não é que ele não sente nada, ele entende todo aquele pesado daquela dor, mas pra ele ali é um momento de sobrevivência. Então, ele primeiro vai atrás, ver se restou algum atacante, algum sobrevivente de alguma coisa, sem hesitar. Ele não para pra sofrer nem nada, ele só vai e é metódico. Só isso. Redder. Dryon, tá mutado. Eu? Sou eu? Sim. Fred, ele chega e se depara com toda aquela cena. Ele fala em voz alta. Pena que os homens não entendem que a terra é deles. Eles querem apenas um progresso por sangue. Mas eu direi que nenhum sangue mais será derramado se depender de mim. Eu prefiro lutar do lado certo do que ficar na história lutando do lado errado. Eu concordo com o Freder. Aí eu pego o meu rifle, me levanto assim, enxugo com o ombro, a bochecha assim, já armando o rifle e colocando uma bala assim. Já vimos demais. Já vimos demais disso aqui. Se existe um culpado, vamos ter que achá-los. Mas até lá, vamos só deixar esse lugar maldito. Aqui é onde aqui vai ser o local onde os urubus vão se banquetear. Não precisamos testemunhar isso por mais tempo. Somos apenas testemunhas da história. E a história tem que ser contada. Muito bem. Depois de passar algum tempo se recuperando, de uma forma ou de outra, sem combinar, sem nada, um por um, segue o seu caminho. É isso aí, se vocês estão por aí, tá acompanhando até agora, ou vão acompanhar através do YouTube Verde, como já ficou convencionado aqui, ou nas outras plataformas, deixe o seu curtir, seu compartilhar, seu... eu não sei, os verbos de ação do YouTube, mas você pode continuar seguindo essa mesa, tanto através dos episódios anteriores, como no episódio atual e o futuro. Não deixe de seguir, comentar, se quiser entrar em contato com a gente e tal. E agradeço a todos a mesa e tchau.